Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos agora no estágio 8, na aula 8. Vamos entrar hoje no chakra coração universal. A regência deste chakra é do anjo Uriel, ou, como muitos preferem, arcanjo Uriel. Uma grande potência de prosperidade, uma grande potência de conscientização da humanidade, um dos regentes de um dos pontos cardeais do planeta Terra, são 4. Rafael, Gabriel, Miguel e Uriel são os 4 regentes dos pontos cardeais. Esse chakra coração universal, para você que ainda não está familiarizado com essa vertente, com essa forma de contato com este sistema egípcio, ele fica a 1 palmo, mais ou menos, do chakra da coroa, na nossa cabeça. O chakra coração universal, ele vai fazer uma conexão bastante profunda depois de nós termos vivenciado, experimentado, nos conectado com todos os chakras ou todos os centros energéticos, como prefere Quetzalcoatl, ele vai ser a primeira porta, vamos assim dizer, de ampliação da nossa conexão com os planos maiores, com o plano espiritual de uma maneira geral. Veja que você está fazendo uma jornada de autodescoberta. Você está se aprofundando nesta expansão dentro de si próprio, num momento em que o planeta Terra, como um todo, passa por um processo de transição, de um avanço espiritual inigualável praticamente em sua história, somente similar quando houve o ciclo da Kali Yuga, há 2-3 mil anos, com a vinda do Cristo quase. É um processo planetário de depuração, de purificação. Nós sabemos que, provavelmente você conhece pessoas mais sensíveis nesta etapa planetária que estão vivenciando situações e condições que às vezes tornam-se inexplicáveis diante das repercussões corpóreas, né? O organismo fica um pouco mais atribulado, a mente em determinadas pessoas fica mais acelerada, ela fica buscando respostas, quando na verdade as respostas que ela precisa buscar e ter estão no plano espiritual. Está no além, naquela etapa de vivência que nós temos, que sai do nosso aspecto físico e vai para uma conexão superior, para uma conexão maior. O chakra coração universal, nessa expansão de consciência, vai conectar você, assim como fez comigo, a esta percepção maior do que é ser uma centelha divina. Não é ser humano, uma centelha divina. Além da nossa fisicalidade, do nosso corpo físico, nem sei se existe essa palavra, mas eu uso, fisicalidade. Além desta parte corpórea, nós vamos passar a vivenciar essa estrutura de sabedoria, de conhecimento, que nos conecta não só com o planeta Terra, mas com a disponibilidade que o universo pode nos oferecer. A regência de Uriel, nesta etapa, com o seu escudo, com a sua espada, com as suas asas rubi dourada, tem uma amplitude, uma magnitude,
que eu diria que ela pode fugir um pouco à compreensão comum que nós temos do nosso cotidiano. E vivenciar isso na prática, nas rotinas diárias, colocando isso em ação no nosso dia a dia, experimentando vivenciar o arcanjo Uriel nas relações que a gente estabelece com as pessoas, é um trabalho de amor. Lembra que nós falamos na aula 7, sobre a dúvida que restava ainda se nós já estávamos praticando o amor incondicional? Neste trabalho de hoje você vai compreender por que aquela dúvida ainda paira sobre a coroa. O coração universal vai mostrar uma conexão maior, uma conexão como se fosse uma conexão com uma rede, com uma teia, como se fosse literalmente uma teia de conexões, assim que você vai juntando, conectando uma a outra, um efeito espetacular de ações e reações que pode partir de você, que parte de mim. Quando nós fazemos uma determinada ação consciente, uma ação que está trazendo algum tipo de benefício para qualquer ser no plano da Terra, esta ação reverbera por esta cadeia, por esta teia, por esta rede maravilhosa e nos propicia uma experiência da divindade, posso afirmar para você. O amor do Cristo que está à porta, ampliando a nossa conscientização em relação aos outros seres universais, aos outros sistemas planetários, é uma amorosidade incrível. E nos dá a oportunidade de vivenciar na prática, no dia a dia, tudo aquilo que nós temos do ponto de vista de potencialidades. Ao invocar a presença do anjo Uriel para a sua vida, nesta fase, Uriel, assim como todos os anjos que nós conectamos aqui, estiveram também como mentores, como professores, como orientadores espirituais, tanto em Lemúria quanto Atlântida e também, naturalmente, nas civilizações que as antecederam. A experiência deste professor no nosso dia a dia nos faz atrair as benesses, os benefícios que a vida pode nos dar, mas não só na sua materialidade. Você compreendeu comigo, você praticou comigo na aula anterior, o exercício do eu sempre tenho sido o eu sou, ou eu sempre tenho sido milionário, eu sempre tenho sido saudável, eu sempre tenho sido belo, bela, enfim. É o exercício do eu sempre tenho sido eu sou. Nesta dimensão de conexão, o doguinho de novo, é só eu iniciar a gravação, ele começa, eu espero que não esteja atrapalhando você aí. Mas esta conexão do anjo, do arcanjo Uriel, nesta etapa, com esta vertente dourada, dessa vertente rubi dourada, ela vai amplificar, ela vai tonalizar a sua aura com este dourado, como se você estivesse vestindo uma capa, uma couraça, não só de proteção, mas de expansão de consciência, que coloca você num estado de prontidão amorosa, que coloca você num estado de harmonização, de profundidade intelectual, de expansão da sua visão em relação à convivência que nós podemos estabelecer com o nosso irmão, com a nossa irmã.
Aqui neste estágio, mais uma vez reforçado, nós compreendemos que preconceito, ideias de segregação, por qualquer motivo, separação de pessoas em nichos, em grupos, em guetos, tudo isso que a mente humana, que o ego humano ainda produz nos nossos tempos, perde completamente o significado. Não simplesmente porque nós vamos tolerar determinadas pessoas, determinados grupos, determinadas ações. Não, não é por isso. Você não precisa tolerar absolutamente nada, porque não há o que ser tolerado. É tão simples quanto parece. A convivência grupal com aqueles que são diferentes, ela não é um aspecto de tolerância. Não faz sentido. E se nós formos observar, o que é ser diferente na humanidade? O que é ser diferente na natureza? O que é ser diferente no plano espiritual? E o que é ser diferente, meu amado, minha amada? Em outros planetas, em outras estrelas, em outras galáxias, em outras dimensões? Qual é o padrão que se estabelece para definir uma diferença aceita ou uma diferença que não é aceita? Este é o tipo de desenvolvimento que não merece nem discussão. Prontamente não merece nenhum tipo de discussão. Não há que se fazer passeatas para isso, não. É um estado de compreensão, de avançar em direção à centelha divina tão diversa que o Criador nos proporcionou, como uma experiência profunda de conexão. Ele, o Criador, Deus, o único Deus, não há outro, só há um Criador. Tudo, aliás, só há Ele. É tudo o que há. Ele nos orienta através da sua inspiração, da sua intuição, da sua divulgação, me faltou até palavras aqui, mas da implementação das raças em todos os ambientes potenciais para desenvolvimento de vida, e não só a vida como nós a conhecemos naturalmente, porque nesta densidade nós precisamos do carbono para compor o nosso corpo. Mas e fora daqui? E nos planetas gigantescos, compostos de gases, não há vida? Em outras galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, incontáveis. Nesta hora, através da ativação, do estudo, da conexão com o chakra ou com o centro energético coração universal, é um momento efetivo de nós nos direcionarmos para a conexão com este amor amplificado. Se o amor incondicional até a coroa ainda estava em xeque, porque havia a presença ainda de aspectos egóicos disputando esta conexão espiritual, aqui neste estágio é o início do fim da dúvida sobre o amor incondicional. É preciso desenvolver aqui nesta etapa, e Quetzalcoatl
nas suas inspirações no livro, quando eu fui descrevendo pela inspiração que ele me passou, ele deixa muito claro: em nenhuma época, em nenhuma civilização, houve a necessidade de qualquer tipo de segregação. Ah, mas historicamente nós sabemos que as civilizações guerreavam e através de suas guerras elas faziam os seus escravos, tinham os despojos de guerra e ela escravizava pessoas e segregava e separava assim. Estado egóico. No entanto, nesta dimensão, neste tempo que você está e que eu estou, em que as dimensões vão começar a se confundir, em que as energias que estão exalando pelo planeta como um todo são as mais controversas possíveis, afetando drasticamente aqueles que estão na trilha da luz, no caminho da luz. A luz, irmãos, ela já venceu. Ela já venceu. Esse movimento energético em oposição, ele é um movimento que seria como se fosse o suspiro de um moribundo. É como se tivesse aquela melhora rápida que antecede a morte, e ele está tentando brigar para buscar esse reposicionamento. Jesus, o nosso Mestre Jesus, está mais presente do que nunca na consciência do planeta Terra. Ele é a força e a potência que alimenta todos os espíritos dos buscadores, ainda que esses buscadores estejam nichados em determinados segmentos religiosos e que não o reconheçam como referência. Não há problema algum. Não há problema algum. Por quê? Porque pelo contato do amor universal, da expansão de conscientização do Cristo, ele atua através dos seus emissários em todos os segmentos filosóficos e religiosos. Ele é o grande comandante desta etapa de transição que nós estamos passando. Junto com a consciência de Ashtar Sheran, com a consciência do Senhor Pena Branca nas naves, Pena Branca que manifesta-se através de caboclos, de médiuns, mas que é um grande comandante sideral. Através da presença do Senhor Nuvem Vermelha, uma potência Siux que contribui com o planeta Terra. Através de todas as egrégoras, tanto nos povos islâmicos, nos povos cristãos, nos povos hindus, não há diferenciação. A ação do Cristo, deste poder sagrado da eternidade, a quem nós rendemos graças, ela ocorre em todos os níveis, em todas as nações, em todas as civilizações. Quando você, na sua meditação diária, faz uma conexão amorosa ou um Ho'oponopono, uma oração do perdão da Seishonoye, por exemplo, você está curando a si própria e você está curando o planeta. Compreende isso? A magnitude do poder sagrado do Cristo Jesus, atuando em cada segmento filosófico e religioso, para que nenhuma das suas ovelhas, nenhuma, se perca. Veja a importância de nós estarmos nesta época produzindo conhecimento e uma conscientização maior, uma conexão amorosa com as pessoas de uma maneira desinteressada,
para que elas possam entrar no caminho e através desse caminho possam encontrar o poder sagrado do Cristo. E este anjo, Uriel, com sua espada flamejante mesmo, de um rubi dourado espetacular, nós já temos aí no canal A Arte de Viver, para quem quiser acessar lá, uma semana inteira de meditação com o arcanjo Uriel. Ele demonstra, através da sua presença e inspiração nesta época, que ao se conectar com as frequências deste coração universal, expandindo esse amor universal, você, eu e qualquer outro ser no sistema planetário terrestre, fora do nosso sistema planetário, nós estamos beneficiando todos os seres que ainda, por algum motivo, estejam dormitando, que estejam dormindo, que não estejam na totalidade do despertar. Uma alma que desperta influencia uma dúzia de outras almas a se despertarem. Porque quando você faz, por exemplo, uma meditação, depois você faz uma oração de perdão, não importa para quem, não importa para que condição. Você está amplificando o teu campo energético, o teu campo áurico, com esta bendição. É como se fosse um benzimento. Sabe aquelas senhorinhas, aquelas vozinhas maravilhosas que nos benzem com arruda, com guiné, É mais ou menos por isso. Dessa forma, é como se nós estivéssemos uma amplitude do nosso campo áurico através desse benzimento. E a oração é uma espécie de benzimento. Você, ao orar, está literalmente conversando com o Criador. O chakra que está aqui em cima, ele manda. Hoje em dia eu ia falar telegrama, mas está tá fora de época, fora de moda. Mas é como se ele mandasse um WhatsApp, aí, uma mensagem de texto para o plano espiritual dizendo, olha, tá vendo aquele ali? Ou tá vendo aquela ali? Já está no processo de despertar. Manda mais. Manda mais o quê? Manda mais conexão. Manda mais revelações. Manda mais conhecimento e sabedoria prática. No chakra anterior, na aula anterior, nós entendemos e compreendemos que a prosperidade é uma consequência das nossas atitudes. É uma consequência do nosso pensamento, do nosso sentimento e das nossas atitudes. Quando você estabelece uma consciência maior na relação com o Criador, você não precisa mais brigar, correr atrás de nada, desesperadamente. Você vai continuar buscando a sua conscientização e o seu avançar. O seu trabalho flui com maior naturalidade. Todos os aspectos da sua vida, eles começam a se desenvolver a um ponto em que você pensa, sente e realiza. Lembra disso? Pensou, sentiu, realizou. O seu desejo é uma ordem ao que estava lá. Isso quer dizer que você não vai precisar trabalhar para fazer a sua fortuna? Não, não é isso. Não vai precisar desenvolver nenhum tipo de atividade? Não, não é isso. O Cristo já nos disse, através dos seus sermões, no Evangelho, nos falando que, se eu não me engano, é Mateus 26, capítulo 26, versículo 41, se eu não me engano,
que ele fala: olhai os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Alguma coisa parecida com isso. Um pouquinho antes desse trecho, no mesmo capítulo, ele fala a respeito das plantas e dos animais. E no final ele pergunta: não sois vós maiores do que as plantas, do que os animais, do que os peixes? Então por que vos preocupais com o que tem de comer, com o que tem de vestir, com o que tem de beber? O recado é muito claro. Quando eu sempre tenho sido o eu sou, quando eu sempre tenho sido saudável, quando eu sempre tenho sido milionário, significa que eu já sou tudo aquilo que eu quero ser. E a prosperidade é um detalhe nesse caminho todo. É um detalhe importante, preciso. Só no desespero é que você vai sair atrás das coisas. Não. Compreenda que o amor do Cristo, lá há 2000 anos, segundo essa tradição cristã, já nos informa que o maior esforço que nós temos que fazer enquanto seres sencientes, ou seja, que sabe, com conhecimento, com desenvolvimento, o maior esforço que nós temos que fazer é buscar o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus e professamos o caminho do Criador na nossa vida, eu não estou falando de religião, você já entendeu isso antes. Vou deixar bem claro. Não importa o segmento religioso, não importa onde você congrega, onde você se une, é importante que você se una com pessoas que comunguem e que possam alimentar a sua fé, constituída através de templos. Mas não importa onde você está indo ou deixa de ir, isso não importa. Você pode encontrar Deus no seu coração, no seu templo. De novo, como Jesus nos disse, o templo de Deus é dentro de nós. O reino de Deus reside na nossa totalidade, no eu sou. Essa é a maravilha da história. Ao acionar e compreender esta aula de hoje, ao ativar todos os princípios magísticos da sua concepção mais profunda e se permitir uma aproximação mais amorosa, virtuosa com Jesus, com esse anjo, Uriel, a mim não resta dúvida, porque experimentei isso e já vi acontecer com outras pessoas com quem eu já direcionei. A sua vida flui. Como diz a Seixonoye, flui, flui, flui na sua sutra sagrada. A Seixonoye é uma referência poderosíssima. O grande anjo citado na sutra sagrada da Seixonoye é o arcanjo Miguel, que jogava as pétalas, enquanto eles estavam reunidos. Vamos à aula, vamos nesse detalhe e se conecte mesmo. Permita-se ter uma experiência com Deus. Já falei isso para vocês na aula anterior. Permita-se vivenciar este amor supremo do Criador. Permita-se sentir a presença do reino de Deus dentro de você. Permita-se. Vivencie e experimente. Quando você sair na rua,
Você já tem uma oportunidade hoje, já teve, na verdade, de ver o mundo com novas cores, novas tonalidades. A partir deste estágio, você vai vivenciar a experiência do Criador no metrô, no ônibus, no seu carro, no avião que você estiver fazendo sua viagem, num parque, na praia, no campo, onde você estiver, na igreja, na mesquita, na sinagoga, num terreiro, numa sala de reunião. Esta é a etapa essencial, é o primeiro degrau, o primeiro estágio dentro da conexão espiritual, fora da amplitude física. A experiência de viver Deus no seu dia a dia. Vamos? Se você precisar, faça uma pausa, vá beber uma água, ao toalete. E na sequência vamos nos encontrar para os templates, para que nós possamos ter mais clareza de todos os aspectos, tá bom? Antes disso, quero que você feche os seus olhos. Venha comigo, vamos fazer uma oração. Tome uma inspiração. Vá se aprofundando naquilo que você tem sentido, talvez nos seus incômodos, talvez em alguma dor específica, talvez em algum questionamento, alguma dúvida, alguma insatisfação. Inspire, sinta esse hálito do Deus, de Deus, do único Deus, o prana divino entrando. Faça o ar chegar até o seu abdômen, solte. Isso. Neste relaxar mais profundo, Senhor Deus, eu, Zé FKA, neste dia, nesta hora, neste momento, apelo através do seu nome, através da frequência do anjo, do arcanjo Uriel, através do sagrado nome, em nome de Jesus Cristo. Apelamos a vós neste momento que possais entrar em nosso espírito, em nossa alma, que possamos sentir a tua presença e fazer parte do teu reino. Que nossos corpos sutis estejam protegidos, conectados ao teu plano maior. Que a tua luz benfazeja possa nos acompanhar durante todos os dias de nossa vida. E que essa luz possa proteger os meus filhos, as minhas filhas, que possa proteger os filhos e as filhas de todos os irmãos que neste momento estão acompanhando este trabalho. Que esta luz, vinda do mais alto através do nosso próprio coração, possa atingir todos os nossos familiares. E nesse embalo de luz, de amorosidade, que ela possa conectar toda a nossa ancestralidade, que atinja os nossos cônjuges, os nossos namorados, as pessoas amigas ou não com quem nós temos algum tipo de relacionamento. E aproveitamos, meu Deus, neste momento, para lhe pedir perdão por tudo aquilo que eventualmente tenhamos feito de maneira consciente ou de maneira inconsciente, para qualquer ser, qualquer pessoa, qualquer entidade. Que possamos ser perdoados.
e que possamos libertar as pessoas dessas conexões que até então as mantinham ligadas a nós. Ao mesmo tempo, Pai, Abba Reileshi, Pai, que eu possa me perdoar. Peça perdão para você mesma, para você mesmo. Que eu possa me perdoar, Pai, eu me perdoo. Por ter me permitido sentir coisas desagradáveis, sentimentos desagradáveis, às vezes inveja, raiva, ira, desejo de vingança. Que possamos nos perdoar, Pai. E que com este perdão sejamos libertos, amorosamente libertos. E nesta liberdade, que finalmente possamos praticar o Teu amor em todas as relações que nós viermos a ter com todos os seres deste e de qualquer outro planeta, desta e de qualquer outra dimensão. Agradecemos ao Cristo, a Jesus, a Sagrada Mãe Primordial, Senhora Nara Boa, em amor e verdade. Em amor e verdade, nós somos gratos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Muito bem. Vá tomar uma água e retorne para fazer a aula em continuidade. Olá, vamos iniciar então o nosso trabalho nesta aula. Você está no caminho cíclico da serpente emplumada. Vamos entrar hoje na aula 8, estágio 8, tratar do amor universal pela ativação do chakra universal, cuja regência direta é a do arcanjo ou do anjo Uriel. Este é um caminho de transformação da alma. A inspiração de Quetzalcoatl, ela é profunda porque ela nos dá a possibilidade e um poder de análise de cada um desses centros energéticos. Nesses estudos, nessas inspirações, ele foi me mostrando, é uma rede interconectada de sabedoria dentro do nosso campo. E a grande descoberta, a grande maravilha de todo esse processo é que é um processo libertador. E aí o grande desafio que Uriel nos coloca, e por isso que muitas vezes as incompreensões da humanidade nesse tempo atual acabam gerando conflitos, porque os dominadores do mundo, como ele descreve, eles não têm a intenção e não querem, sob nenhuma hipótese, que você tenha a liberdade de pensar, a liberdade de agir com a sua consciência, a liberdade de se purificar, de se autopurificar, de aprender técnicas, vamos chamar assim, para que você faça você mesmo o seu processo de desenvolvimento. Quantas vezes eu já, por experiência prática de vivência, atuei em vários segmentos religiosos por uma busca incessante que me tocava desde a infância, desde os 5 anos, quando eu já começava a ver os vultos por aí. Este processo, ele me fez conhecer grandes sacerdotes, honestos, sérios, tanto na Igreja Católica, no evangelismo, na Umbanda. Conheci pais no Candomblé, nunca participei do Candomblé, mas estudei muito o Candomblé.
Na Seishonoye conheci vários preletores, na messiânica da mesma forma, no judaísmo eu tenho um amigo cabalista maravilhoso. Enfim, várias delas. Na Federação Espírita fiz curso de médium durante muito tempo. Mas eu estou dizendo isso porque em todos esses lugares que eu frequentei, eu sempre encontrei pessoas honestas, sérias, que praticavam a sua religião com a intenção de trazer mais adeptos para que elas pudessem se desenvolver, se autodesenvolver. No entanto, em algumas delas, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que não mereciam estar ali e que estavam conduzindo aquele negócio apenas para o arrebanhamento de fiéis aqui no mundo físico, para mantê-los aprisionados a uma condição de nunca se autodesenvolverem a ponto de criarem uma liberdade, de criarem autonomia no seu processo. Quando você está trilhando este caminho, todos nós sabemos, nós queremos mais aprimoramento. Eu sou assim. Até hoje faço cursos, faço treinamentos, continuo me conectando a pessoas e sacerdotes e seres que trazem algo que realmente possa alimentar a minha alma, que eu sinto honestidade naquilo. E Quetzal sempre, nessas inspirações, na construção de todo esse material, ele sempre ressaltou a busca importante e fundamental que todo ser deve ter na sua libertação, na sua liberdade. Ao conceber a sua liberdade, criar um mecanismo de autoconhecimento tão intenso que você vai se libertando das dependências emocionais, inicialmente lá no chakra da base, lembra? Dos nossos familiares, dos nossos pais, como se nós tivéssemos um atrofiamento psicológico que nos prendem, que nos deixam estagnados, estagnam, acho que é assim que fala, que nos deixam estagnados, mas que você vai, através do seu autoconhecimento, criando mecanismos, meios, formas de você ir se libertando. Significa que depois que nós chegarmos aqui ao estágio 12, depois a ativação do Merkabah, nós não precisaremos mais comungar, estar junto com pessoas da nossa mesma religião ou de uma outra religião que a gente queira? Não. Nunca disse isso e nunca vou dizer. Inclusive, já disse na aula anterior, se você é de um determinado segmento, é evangelista, se você é espírita, se você é umbandista, não importa a sua religião, não é nada, é ateu, vamos assim dizer, é pouco provável que eu compraria isso, mas esse material, mas enfim. Mas se você se você é agnóstico, se você é magista e já pertence ou já pratica determinada religião, determinada filosofia de vida, que você possa, através desse material, melhorar a sua atuação neste segmento. Continue, é católico, continue, não há necessidade de sair, ao contrário, você vai amplificar a energia deste ambiente onde você está frequentando. Então, é libertação. Não permita, mas é uma sugestão apenas. Não é algo que eu possa dizer para você, faça ou deixe de fazer. Não, você é que vai tomar a sua decisão. Mas não permita que nenhum sacerdote, nenhum mestre espiritual, nenhum guia espiritual domine a sua consciência ao ponto de fazer você perder a sua autonomia. A busca nesta trajetória é de autoconhecimento. Lembra quando você se reconheceu no chakra laríngeo? Autorreconhecimento. Eu sou. Eu sou, eu sou. E eu me apego muito com amorosidade
nas palavras de Jesus. Ele relembrou uma citação de Isaías, ele relembrou, vós sois deuses. O templo de Deus está dentro de você. Chegará o tempo em que você não precisará mais ir a templos para louvar ao Senhor, porque você pode louvá-lo onde e quando você estiver. Essa é a libertação. Eu posso louvar Deus aqui na minha casa. Eu posso comungar com a presença do Criador aqui onde eu estou. Emanar as minhas melhores vibrações, as minhas orações, como faço diariamente, para que outras pessoas se beneficiem delas com profundidade. Então, esta é a jornada. É uma jornada. Espero que você esteja sendo tocado por tudo isso. Vamos então aos templates, vamos só relembrar esta figura, você já a conhece. Eu faço questão de colocar em todas as aulas porque ela tem um aspecto magístico de poder. Ela foi trazida por Quetzalcoatl numa concepção de uma foto, mais ou menos como se fosse uma foto, uma imagem mental em que eu pude transcrevê-la muito rapidamente. Estudando depois cada uma delas, eu construí nesse modelo, como você está vendo. E hoje, veja só, nós estamos nessa dimensão de sabedoria fora da estrela de 5 pontas e também estamos, entre aspas, fora dos obeliscos que representa a fisicalidade. Esta pequena lemniscata deitada, que se encontra com outra, que é outro chakra, mas o nosso chakra é esse símbolo do infinito que está aqui. É esse 8 deitado, a lemniscata. Quando nós chegarmos ao chakra 11, ao centro energético 11, ela vai completar formando as primeiras 4 pétalas da flor da vida, pela amplitude do Merkaba que ela tem. Então é aqui que nós estamos hoje, neste estágio de evolução. Observe a trajetória que você já caminhou, o quanto que você já estabeleceu. Aqui eu vou ler, porque isso aqui, quando eu estava construindo essa tela, isso não está no livro, Quetzalcoatl me inspirou a escrever isso. No grande horizonte, ao recolhimento do sol, quando as horas ansiosas clamam para serem cobertas pelo amor supremo e as cores do céu, magicamente, alternam-se para o rubro e o dourado. Se abre a lacuna fogosa no tempo. Os anjos louvam o Criador e com intensidade atômica o amor é sentido. A recomendação que Quetzal nos faz aqui neste início de trabalho é que quando você terminar esta aula hoje, se você tiver a oportunidade, dependendo do horário que você a está executando, ou no primeiro momento que você tiver essa oportunidade, se for possível você presenciar o pôr do sol, mesmo que não seja como aquele pôr do sol de junho, coberto com aquele dourado, com aquela cor maravilhosa, mas se você tiver a oportunidade, vá observar o pôr do sol. Se não for possível, dê uma saída. Olhe para o céu. Não importa se é noite ou se é dia, se tem nuvem ou dá para ver as estrelas. Não importa. Mas saia por 10 minutos, não precisa ser mais do que isso. Olhe para o céu. Olhe para o céu. E agradeça ao Criador por estar aqui neste tempo, neste momento. Tenha o hábito, se você ainda não tem,
de olhar para o céu. Porque ao olhar para o céu, nós nos conectamos com as bênçãos maiores. Nós relembramos a nossa origem, de onde nós viemos e para onde voltaremos. A Bíblia, de alguma maneira, diz que viemos do pó e ao pó voltaremos. Nós não viemos do pó. O que veio do pó é o corpo, que é de carbono. A centelha divina não é do pó. Ela é de matéria espiritual. A centelha divina é além das potencialidades humanas. É o Espírito de Deus vivendo num corpo. Todos os dias por bilhões de pessoas. E cada ser, cada centelha que tem realçada a sua consciência é uma luz que acende na espiritualidade como um farol para outras pessoas, para outros seres que ainda estão em dúvida, que ainda não se decidiram porque não tiveram os lapsos de despertar. É nessa linha de trabalho que nós vamos atuar. Quando você faz diariamente a sua meditação, através das aulas que nós estamos colocando aqui, você está literalmente fazendo um elo de ligação do seu campo mental com o espiritual. A aula está trabalhando com a sua mente. A meditação leva você para o campo espiritual. E a sabedoria divina neste processo todo, neste contexto, ela provoca um aprofundamento, uma emanação maior do nosso interior para reconhecer a presença de Deus através dos nossos olhos fechados, de ver com os olhos fechados. Quando você estuda, é o racional, é o cérebro, o equipamento cérebro sendo usado pela mente. Quando você vai para a meditação, é a conexão. Igual a esta oração que nós fizemos agora ao final da introdução. Ali nós trabalhamos o nosso campo espiritual, pedindo a presença do Criador, já está aqui, pedindo a presença de Jesus Cristo, já está aqui, pedindo a presença do Arcanjo Uriel, já está aqui. E dos nossos mentores espirituais também já estão aqui, os meus e os seus. Percebe que você está saindo dessa dimensão terrena? Os alertas que nós fizemos na abertura da coroa valem para este momento também. Porque o deslumbramento natural da experiência espiritual nos faz sentir algo melhor dentro de nós. Se o ego não estiver observado, ele pode se julgar melhor do que o outro, quando nunca o será. Porque nós sabemos que não há ninguém que é melhor ou pior do que ninguém. Aqui, a Mãe Terra se abre com toda a potência para receber as suas emanações. Gaia, na sua compreensão maior, começa a gerar através do seu diamante interno, dos registros mnemônicos que lá estão contidos. Não é a totalidade, porque a totalidade fica fora do planeta Terra, mas da Terra é como se fosse um grande HD. Ela vai emanando as vibrações mais potenciais para quê? Para que mais filhos despertem. E quanto mais filhos despertarem, através dos processos meditativos, através da sabedoria, do conhecimento, sabendo
os detalhes da existência que ela nos proporciona, mais seres começam a despertar. Esse aprofundamento de sabedoria nos traz a reflexão maior de que nós de fato somos um. Um com o todo, com a fonte suprema da criação. E eu exalo, através dos meus poros físicos e espirituais, o poder da manifestação sagrada. Nada pode resistir a você quando você está com a sua consciência ampliada. A única coisa que pode impedir é você mesmo, você mesma. Ainda por resquícios egóicos que atrapalhem o seu crescimento, que atrapalhem o seu desenvolvimento. Quando Gaia emana do seu interior a presença do Cristo, a presença do Criador, ela está direcionando ao seu coração e a partir do seu coração para a rede energética que cobre o planeta inteiro e desta rede energética para os sistemas planetários todo o amor que nos é permitido sentir. Cada partícula de amor que emana de cada ser vai para este ambiente energético através do coração universal, deste centro energético amplificado, e aciona todo o sistema planetário, gerando mais luz para este pequeno pontinho na nossa galáxia. E aí nós chamamos a atenção. E chamar a atenção do universo significa permitir que as grandes tecnologias espirituais venham para cá. Porque você certamente está observando vários fenômenos aí no planeta Terra, de naves espaciais, de avistamentos, o fenômeno, né? A gente já falou do fenômeno. A nossa mente fica buscando fenômeno, 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 fenômeno. Mas a essência da presença desses irmãos estelares está passando desapercebida para muitas pessoas que estão presas ao fenômeno. Não importa se tem nave espacial em cima da minha casa. Não importa. Elas raramente vão aparecer para quem já está num grau de consciência diferenciado. Então não olhe para o céu em busca desses fenômenos, porque eles não agregam valor à sua vida. O fenômeno que nós devemos buscar uma conexão é aqui dentro. É essa revelação de ver além da forma física. Quando você olhar alguém no metrô e no ônibus que está perdido, através de um olhar apagado, que você possa emanar uma vibração de amor, não de interferência na vida dele, porque muitas vezes a pessoa escolhe ainda, por falta de consciência, ficar naquele estado obtuso. Sinta além, né, quando você for se relacionar com alguém, não se prenda aos contornos do seu corpo, a cor da sua pele, se tem um membro, se falta um membro, se enxerga, se não enxerga. Não se prenda a isso. Os fenótipos de beleza que determinam beleza física, zero de importância, porque em essência, na prática, isso é objetivo. O que restará do meu corpo quando eu partir? Fotos, né? Sim, muito por um tempo. Nada vai restar. Apenas a lembrança das coisas que eventualmente eu fiz para aqueles que estão ligados a mim diretamente. Agora, se eu atingir os estágios de ascensão que eu tenho me proposto a trabalhar, a buscar e desenvolver, a centelha divina, esta vai permanecer, como sempre. A minha identidade temporal vai utilizar todo o conhecimento que eu adquiri agora, daqueles que eu lembrei,
isso, a gente vai falar um pouquinho disso, e que eu coloquei em prática, e vai levar para o sistema, para o RESH, para o sistema de registros akáshicos. Esses reservatórios mnemônicos que servem para armazenar todas as memórias da humanidade e de outros planetas, de outros seres de outros planetas. Que você consiga perceber além da naturalidade. Não só no campo de percepção, mas vá além. Seja profundo nas suas relações. E agora, certamente se você lançar um olhar para determinada situação sua do passado, de amigos, de parentes, de pessoas que compartilharam a sua existência com você, provavelmente, é quase certo que isso aconteça, você vai estruturar, você vai dar novos significados para tudo isso. Você vai permitir uma nova visão, uma nova compreensão. E você vai compreender, definitivamente, pois já compreendeu isso no cardíaco, que nós, enquanto seres humanos, só entregamos aquilo que nós conseguimos fazer. Parece óbvio isso, né? Mas não. Diante da expectativa que muitas vezes as pessoas têm em relação a nós, e nós temos em relação a elas só entregam aquilo que elas conseguem. O melhor dela é naquele momento. Não significa que ela não possa mudar, não significa que ela não possa evoluir, que ela não possa trabalhar de outra maneira. E também não é uma justificativa para os erros. Mas se ela não conseguiu fazer melhor do que aquilo, é aquilo que ela conseguia fazer. Então não há o que se prender a esses aspectos. Liberte a pessoa ou as pessoas destas situações que você julga que poderiam ter sido melhores. Eu preciso libertar, eu já fiz isso várias vezes, por pensamento, por afirmações, por narrações e até presencialmente, ligar para pessoas que vieram à minha mente num determinado momento, que eu começo a sonhar com ela estranhamente, e aí eu fui me aprofundar. Um funcionário quem eu gerenciei durante uma época, e eu falei, rapaz, eu fiz isso com essa pessoa, como gerente dele. Não que estava errado cobrar resultados, não que estivesse errado, melhor dizendo, cobrar resultados, cobrar a performance, exigir que ele fosse melhor, não era isso. Mas a forma que eu conduzi não foi boa. E lá dentro, na minha alma, ela já sabia disso. E ela começou a me alertar para dizer o seguinte, olha, você está aí querendo orientar as pessoas, dizendo da espiritualidade, ou falar disso, ou falar daquilo, mas dá uma olhada aqui nesse registro kármico que você tem dessa vida. Você não vai resolver isso? E aí, essa foi uma situação, tive outras, mais 3 ou 4, que eu consegui também presencialmente, por telefone, na verdade, liguei para a pessoa, consegui o telefone dessa pessoa e compreendi que o que eu fiz estava errado. Liguei para ela e pedi desculpas. Passados 5 anos quase, 4 anos. Olha, o registro que fica. Então, neste momento, ao entrar com este chakra do coração universal, que é o momento maior de integração com os universos, faça uma autoavaliação. Quantas pessoas e quantas marcas você deixou pelo caminho? Pessoas que talvez neste momento estejam ressentidas, talvez conscientemente elas nem lembrem, mas lá dentro talvez tenha ficado algum registro. E estes registros, quando não solucionados, quando não resolvidos, eles atrasam a nossa vida, porque fica uma marquinha, como se fosse um karminha, ainda nesta existência, que precisa ser resolvido, precisa ser solucionado. É um mergulho de autoavaliação. Não tem outra forma de ser se você está no caminho da sintonização com o poder da luz. Ah, mas eu vou precisar pedindo perdão para todo mundo, que não sei o quê. Se isso estiver incomodando, for um
uma marca que de alguma maneira está diminuindo o seu potencial de realização? Sim, é fundamental. Ah, não quero fazer isso presencialmente porque nós brigamos. Comece a fazer esse processo sozinho na sua casa, oração de perdão, 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 todos os dias, 20, 30 dias. Você já vi isso acontecer. Você fazer orações de perdão, de reconexão, de ressignificado de sentimentos e de situações, e a pessoa que está sendo perdoada à distância começa a procurá-la, começa a procurá-lo, começa a se aproximar, começa a conversar, buscar assunto, às vezes, ou pela sincronicidade dos elementos práticos da vida. O que vai acontecer? Você vai cruzar com essa pessoa na rua um dia. E ela não vai ser tão reativa quanto tinha sido até um mês, 2, 3 atrás. Experimente fazer isto. Faça uma varredura neste teu universo inconsciente e busque todas as pessoas que você precisa perdoar. As pessoas só dão o que elas têm. Você, eu, só dei o que eu tinha em determinado momento da minha vida. Quando você se permite trazer a sua própria consciência que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão, que você está fazendo no caderno mesmo. Faça isso, escreva uma listinha lá. Liberte-se. Quantas vezes você precisa perdoar? Nos disse Jesus, 70 vezes 7 vezes, ou seja, muito. Para que haja uma libertação plena, uma libertação total. O planeta Terra, na medida em que você avança com esta conexão, com este sentir espiritual de perdão, de auto-perdão, de reconexão com as energias vibracionais, ele cria essa teia de conexões, essa flor da vida em torno de todo o planeta. E cada pontinho de encontro desse é como se fosse um pingente de luz que reverbera em todo o sistema da nossa galáxia e que automaticamente reverbera em todo o sistema de galáxias como um todo. É como um pontinho de luz que está lá longe. Fala, nossa, o que aconteceu lá? Chama atenção. A imensidão em si não prende a nossa atenção. O que prende a nossa atenção é um ponto. Quando você avança com isso, todas as linhas energéticas do planeta se conectam e conectam o planeta Terra ao eterno. Ele já é conectado, mas reforça essa rede magnética. Nós somos eletromagnéticos, nós somos seres eletromagnéticos. Nós somos, a Terra é elétrica, né? E o Sol é magnético, então junta essas duas coisas, cada um com a sua potência, cada um com a sua dimensão espiritual mais amplificada. Ah, mas tudo é espírito? Deixa eu contar. Tudo é espírito. A matéria densa é um experimento holográfico, intencional, realizado pelos nossos criadores, pelos primordiais, para que nós pudéssemos experimentar a densidade através da linha de tempo e através da linha de espaço. Quanto mais eu consigo me elevar espiritualmente, mais eu consigo sentir essas linhas e saber onde elas estão e delas me aproveitar. Quando eu estive no Egito, no ano de 2003, já faz um bocadinho de tempo, estou com vontade de voltar lá. Quando eu entrei na pirâmide, eu tive a graça, a honra de meditar e mantralizar dentro da Câmara do Rei. Mas foi muito impressionante porque do lado de fora da pirâmide, a sensibilidade aflorada, os pelos ficavam arrepiados o tempo todo. Um campo eletromagnético ali que é um negócio assustador.
Para mim, pelo menos, o negócio foi revelador. E quando eu entrei na Câmara do Rei e consegui ficar na Câmara do Rei por 15 minutos sozinho, numa dimensão de comunicação com o guia que estava nos conduzindo, que era egípcio, ele não entendia nenhuma palavra, eu entendia menos ainda o que ele falava, ele não entendia inglês, absolutamente não deu certo. E aí, por símbolos, eu pedi assim, falei, pus a mão na garganta, ele entendeu e me deu, fez 15 minutos, eu fiquei lá dentro 15 minutos mantralizando, reverberando aquela energia da grande pirâmide, num momento em que a Terra estava caminhando para o processo do 11-11, Solara estava muito ativadíssima, ensinando todo mundo. Então, um ponto de luz que talvez eu tenha emanado ali pode ter ajudado muitas pessoas. Quando aqui Quetzalcoatl nos diz que nós adquirimos poderes de influência sobre o meio e sobre as crenças do passado, ele está dizendo o seguinte: neste modelo, você pode influenciar outras pessoas a rever as suas próprias crenças através das suas posturas, das suas atitudes. Nossa, você está diferente. Tem alguma coisa em você que não está batendo. Você não é assim. Você vai encontrar pessoas que não vão compreender a dimensão do seu avançar espiritual. Algumas talvez até cobrem de você. Nossa, o que você está fazendo? Isso não é coisa de Deus, não sei o quê, e assim vai. Você já deve ter vivenciado isso. Toda vez que nós mudamos o nosso campo de energia, o meio sente. As pessoas que estão à nossa volta sentem a mudança. Às vezes elas são influenciadas por essa mudança, às vezes não. Às vezes elas não vão entender. Nossa, tem alguma coisa que está acontecendo. E se você enriquecer financeiramente e espiritualmente, que é um caminho muito natural nesse processo, isso vai causar um rebuliço para muitas pessoas. Conte com a inveja, conte com o olho gordo, conte com as pessoas honestas que vão estar ao seu lado crescendo junto com você, conte com a troca de amizades, pessoas que, mas naturalmente, sem rompantes de rebeldia, nada, de quebra, nada. Um processo natural, parece que Deus vai escolhendo as pessoas que devem comungar conosco naquela etapa da nossa vida e vão trazendo vibrações positivas e pessoas naturalmente começam a sair. É diferente dos rompantes do chakra básico. Quando é impacto. Aqui não. Normalmente não. A menos que ainda reste, ainda permaneça concepções ainda que estejam sob o domínio do ego. Né? Então, esse campo de conexão com o Criador, com o plano espiritual, ele fica completamente aberto. Só depende de você. Vou repetir aqui, ó. Só depende de você. Não depende de mais ninguém. Não dá para cobrar das pessoas aquilo que elas não têm. Não dá para cobrar do seu pastor aquilo que talvez ele não possa te dar. Não dá para cobrar do seu padre aquilo que talvez ele não possa te dar. Nem do seu pai de santo, nem do diretor de uma reunião da Seixonoye, do Jorei, enfim. Não dá para cobrar do seu líder espiritual coisas que ele não tem. Porque você está num outro caminho. E ele, talvez, muitas vezes, em função da escolha de liderança que ele estabeleceu, talvez ele esteja com uma concepção muito dogmática para você. Talvez os dogmas daquele movimento, daquele ambiente onde você frequentava, talvez não caiba mais. Talvez você tenha uma ânsia de outras buscas espirituais que antes você não tinha. Vou contar um exemplo. Em 2016, 15, 16 mais ou menos, eu frequentei uma igreja de ayahuasca, de xamanismo. Muito, 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 muito boa.
Não sei nem se eles estão ativos hoje. Mas a ayahuasca tem um segmento que não é você que escolhe. Quem é ayahuasqueiro tradicional, que ainda passa anos fazendo, não é você quem escolhe. Há uma regra, entre aspas, né? Um ditado, que a ayahuasca te escolhe, ela te chama. Em determinado momento da sua vida você sente a necessidade de comungar. Para algumas pessoas o processo é mais longo. Para outras ela tem prazo determinado. Para mim ela teve prazo determinado. Fiquei 5, 6 meses, resolvi uma infinidade de coisas e, num determinado domingo, ela encerrou. Não senti absolutamente mais nenhuma intenção de retornar e não retornei. Agradeci e não retornei. Por que eu estou dizendo isso? Porque é nesta percepção de caminhar, de caminhada que nós vamos executando, que nós precisamos compreender que às vezes os líderes daqueles lugares onde nós estamos frequentando, talvez, eles ainda não estejam na condição de te orientar. Talvez ele esteja na liderança ainda como um exercício, como um desafio pessoal dele próprio. Mas talvez o conhecimento dele, talvez a prática dele, talvez a aplicação dele ou dela, não importa, não esteja no mesmo patamar que o seu. E não é incomum isso. Os estudantes, os buscadores terem mais conhecimento, mais sabedoria do que os líderes dos lugares. Não é incomum. A questão é o desafio individual de cada um. Às vezes tem determinadas pessoas que estão nesse ambiente, sabem muito mais do que o próprio líder, mas não se desafiam. Não se propõem a fazer. Então, melhor é aquele que não tem total conhecimento e faz, porque ele está ajudando a despertar as pessoas que ali vão, do que aquele que tem uma enciclopédia dentro de si, de vários tomos, né, de vários volumes, mas não pratica. De que valeria todo esse trabalho que Quetzalcoatl me inspirou se eu guardasse isso depois de escrever? Absolutamente nada. Eu, certamente, no plano espiritual, teria que responder por isso. Recebeu? O que você fez com aquilo? Guardou? Então, sob pena de estar certo e sob pena de estar errado nas convicções que de repente eu estou passando, eu decidi fazer. Não rejeito mais a espiritualidade sob nenhuma hipótese. Se eu recebo a inspiração, eu vou e faço. Faço, componho, entrego e depois pergunto se está certo. Lógico, eu tenho um senso crítico, um crivo muito aguçado pela experiência e pela prática. É aqui neste estágio, quando você ativa o seu coração universal, imagina uma fonte jorrando luz na sua cabeça, no seu entorno, que você se torna um com o Criador. O Criador se torna um com você. Não há diferenciação entre um e outro. Não há. É a mesma frequência, é a mesma sequência. Neste estágio, você reconhece a presença do Criador em você profundamente, se você se permitir. Saber que você é um com o Pai é o fundamento da sua existência. É o amor supremo em ação na sua vida. Por isso
que você não vai brigar mais com a prosperidade. Ela passa a ser um evento corriqueiro. Ela passa a ser um evento comum. Ela passa a ser algo de uma dimensão tão básica de sobrevivência que você vai falar: por que eu não descobri isso antes? E não importa se nós estamos falando de milhões, de R$10 ou do dinheiro para pagar as suas despesas. Não. O seu estado de espírito conectado à fonte suprema, conectado ao Criador, a tudo que é, vai estar tão avançado que, ok, as coisas vão fluir. Os caminhos estão liberados. E quando você todos os dias se põe a meditar, e precisa meditar todos os dias, a meditação de silêncio não é só a meditação do curso, é a meditação silenciosa, de fechar os seus olhos, de sentir a sua respiração, sentir o seu corpo, sentir a presença, sentir o Criador, sentir a fonte conectada a você. Mas em silêncio. E depois que você... O doguinho quis participar da meditação. E depois que você faz a sua meditação de silêncio, de acalmar, se você sentir que as egrégoras se densificaram por conta da própria vibração planetária, faça a meditação dinâmica. Faça um estágio só, que é aquela meditação de você só usar a narina muito rapidamente. Você faz esta sequência mais ou menos 30 vezes, 40 vezes, em estágios de 4 vezes, 3 vezes. Para quê? Para que você ative todo o seu organismo físico. A meditação dinâmica de Osho, que é uma meditação de 4 tempos, dura 1 hora mais ou menos, com catarse, enfim, essas coisas, que é fenomenal, é maravilhosa. Para quem conhece, procure aí, meditação dinâmica de Osho. Você tem lugares que praticam isso em grupos, enfim, que é espetacular. Processo catártico de liberação de traumas, de dores, enfim, é maravilhoso. Mas não quer fazer isso integral, pelo menos ative todo o campo energético. Você consegue ativar toda a dinâmica do seu corpo só nesse processo de respirar. E nesse sentido, dessa busca incessante que nós temos, compreenda que você passa a ser o olho de Deus na Terra. Olha que responsabilidade. Ah, mas Deus não está vendo as pessoas? Está, óbvio, óbvio. Mas quem precisa se desenvolver? Ele. Quem precisa se alinhar com a centelha divina, com o próprio Criador? Ele? Não. Sou eu. Eu preciso me alinhar com o Criador. Já falamos que a responsabilidade da conexão com o Criador é nossa, não é dele. Porque ele já é em mim, eu já estou nele. Só que ele sabe e eu não. Então o trabalho de descoberta é meu. A amplificação é minha, é sua. A responsabilidade é sua. Quando você sair à rua com esses olhos de Deus, observe as pessoas, a gente falou um pouquinho disso já. Note que muitas delas, às vezes, quando não estão com a cara em cima do celular, você pode perceber alguns olhares opacos, meio tenebrosos às vezes, meio perdido. É como se algumas em desespero tivessem um grito apertado no coração, sufocado, que não fala, que não tem a oportunidade de se comunicar. E o que nós devemos fazer nessa hora, sem gerar uma intromissão na vida dessa pessoa? Mudar a nossa frequência
e transformar a nossa frequência amorosa apenas com um olhar amoroso, não sedutor, amoroso. E sem julgamento nenhum, se é certo, se é errado, direcionar uma oração pedindo licença para o mentor desta pessoa, que certamente estará ao lado dela, para que você possa emanar, através do seu pensamento, através da sua vibração, uma doação. Não é intervenção, não é intromissão, não é invasão espiritual. Não. Para não gerar karma. Entregue a sua amorosidade. E nessa entrega de amorosidade você vai observar que a multidão que está ali, muitas pessoas às vezes estão literalmente com aspectos de dormência. É muito comum isso. De novo, não há julgamento se eu sou melhor ou pior do que qualquer uma dessas pessoas, nem o seu de ser melhor ou pior do que qualquer uma delas. Nós não sabemos a realidade de cada uma dessas pessoas. Não há nenhuma forma de nós tecermos qualquer tipo de julgamento. Não é justo. Não é justo com ela e não é justo comigo e com você fazer isso. Por quê? Porque quando eu julgo, seja qualquer conclusão que eu tiver, eu estou usando o meu crivo, a minha régua. E a minha régua não serve para ser aplicada na outra pessoa, não importa quem seja ela. E o chakra coração universal é essa dimensão de conexão com o outro, mas respeitando aquilo que o outro enfrenta naquele momento. Não o que ele é, porque ele é uma centelha divina, mas aquilo que ele está passando naquele momento. Como assim eu vou colocar na vida dele a experiência de uma mediunidade? Não. Como? Ele quer? Ele está pronto para enfrentar uma mediunidade? Vai lá no terreiro, o cara coloca, baixa caboclo aí, baixa... Não, peraí. Vou lá na igreja evangélica, o cara põe a mão, sai demônio. Não. Isso é uma invasão que se faz na espiritualidade alheia, muito terrível. Sem responsabilidade. Desestruturante do ponto de vista de personalidade. Psicologicamente, terrível. Então, ao sair, exercite se doar, se preservando, mas se doar. Peça licença sempre que você for emanar um pensamento positivo para qualquer pessoa. Mentalize o mentor espiritual dela, peça licença, fale, eu quero fazer uma doação, e entregue. Se ela quer receber, é a responsabilidade dela. Se ela não quer receber, também é a responsabilidade dela. Mas que possamos fazer a nossa parte. O Cristo, esse divino pastor, não vai deixar nenhuma ovelha para trás. Deus, o Criador, através de todos os emissários que aqui já passaram e que estão neste momento no planeta Terra, insistindo, gritando nas mídias sociais, gritando em todos os canais de comunicação existentes, para que as pessoas despertem. Veja, Deus está insistindo, não é possível que a gente não compreenda isso. Despertem. O tempo está chegando, despertem. O que você está esperando? O que eu estou esperando? Não, vamos acordar. Vamos praticar as coisas adequadamente. É certo que nenhuma ovelha vai ficar para trás. O único ponto, e você precisa compreender isso, e eu preciso compreender isso, já entendi, é que pelo fato de nós estarmos transitando de uma terceira, ali no intermédio da quarta para a quinta dimensão, de um avançar de consciência nessas dimensões, muitas pessoas que se afinizam ao modelo 3D vão permanecer na 3D. E o grupo que conseguiu a disponibilidade para quinta D seguirá rumo.
para outras estrelas, para outras conexões, desde que não tenham nenhum impacto de consciência que aprendam aqui. Eu já disse isso, acho que na terceira aula. Eu me disponibilizei ao Criador em oração, se for da vontade dele, neste processo de transição, se eventualmente eu estiver pronto para a quinta D, que se for da escolha dele, que eu me disponho a permanecer, não há problema, para contribuir, se assim for a vontade dele, aqui nesse plano, de repente a vontade dele é outra, mas também contribuir com a população que ainda, de alguma maneira, vai permanecer. Porque quando fechar o ciclo da Kali Yuga, fecha-se a onda de transição. E o grupo de regeneração segue nesse planeta Terra mais etérico. Por isso que nenhuma ovelha vai ficar perdida. Porque a terceira D vai continuar. Talvez mais dura, com mais guerras, com mais violências, com mais todo um trânsito de 2000 anos ainda mais para frente para transitar, mas vai continuar. Se não for aqui, será num outro sistema, mais bruto, né? Mas nenhuma ovelha será esquecida, todos continuarão tendo oportunidades. Agora, entre estar disponível e seguir por uma espiritualidade mais elevada, para outros planos mais etéricos, para locais de regeneração, significa que nós estamos disponíveis para isso. E o Criador está insistindo para que nós saiamos dessa nossa condição e utilizemos a consciência, a nossa consciência ampliada, como ponte de conexão ao Criador. E qual é o caminho? O amor. O amor. O amor é a grande potência de conexão com Deus. Quais são os mandamentos de Jesus? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um dos mandamentos. O amor é o fundamento que nós temos para nos direcionar neste caminho do Criador. Por isso é que se diz, através desse centro energético universal, do coração universal, que é a busca pelo amor universal, de fato. Um amor ampliado, amplificado, uma célula, uma matriz que nos que jorra de dentro de nós para fora, assim, encantando e conectando todas as demais pessoas que estão do nosso meio de convivência. Jesus é a porta aberta. A porta de Deus está aberta. Você vai entrar? Não vai ficar de fora. Essa porta, ela é o primeiro acesso para que nós possamos conviver conscientemente num salto dimensional com o Criador. Você quer entrar ou você quer voltar ao seu padrão? Veja, a gente falou muito de padrão de comportamento, padrão de pensamentos, padrões de crenças, de convicções, então nós estamos num estágio. Nós vamos retornar a um padrão anterior ou vamos avançar na nossa jornada espiritual por escolha? Você pode escolher ajudar as pessoas que permaneceram, não tem problema, mas é escolha, não é karma. Não é uma obrigatoriedade, você está fazendo a opção amorosa de contribuir com as pessoas. Não é mais obrigado. Agora, se eu não ascensiono, se eu não me elevo, se eu não me coloco numa disponibilidade diferente, eu venho porque a pancada é grande. Eu tenho que voltar, é kármico, eu vou ter que... A gente já falou disso na representação da serpente emplumada. Note que ela está fora
das estrelas, né, da estrela de 5 pontas que representa a fisicalidade, e também fora das colunas que também representam a fisicalidade, o físico, o aspecto físico. A estrela da alma é o chakra 11, ou centro energético 11, que é a parte superior da lemniscata que forma esse 8 que está aqui. Aqui é o coração universal e aqui é a estrela da alma, que é o 11. Ele forma a primeira semente da flor da vida. Se você, eu já citei algumas vezes, se você tiver a oportunidade, estude o livro em 2 volumes do Drunvalo Melquisedeque, o antigo segredo da flor da vida. São 2 volumes. É um espetáculo este livro. Em algum momento, eu acho que o Drunvalo se perde, porque ele acaba teorizando demais. Eu não sei se é proposital isso. Algumas coisas que, em tese, não tem conexão. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas enfim. Mas eu já li algumas vezes, estudei, enfim, fiz todos os exercícios. A composição da dinâmica ou da meditação de ativação do Merkabah é baseada 100% nele, nesse trabalho dele. Só que as 4 células principais de geração da vida estão em nós, elas nunca mudam. São células autorregeneradas, 4 delas, segundo esta sabedoria. E ela é, neste conceito egípcio, a ponte da estrela da alma com o coração universal. É como se o coração universal fosse a mãe e a estrela da alma o pai. A partícula divina que ativa a centelha. Nessa pegada de sabedoria, de conhecimento, nós precisamos compreender que o nosso estágio avançado de conexão com o Criador vai permitir a nossa ascensão. Mas a ascensão, você vai chegar num estágio que você vai entender. Quando chegar na ascensão eu vou comemorar. Não vai. Não vai. Porque ele passa a ser um processo natural. A felicidade, ela é momento. É um impacto de tempo. E a vivência no processo de ascensão, de conexão com o plano maior, não depende de felicidade. Seja feliz. Não. Felicidade é um processo natural. Como tudo na vida é um processo natural de conexão com o plano maior. Quando nós tivermos a oportunidade de ver a face de Deus, nós vamos ser fulminados pela sabedoria divina, pela vivência. Retornaremos à fonte em glória plena, em glória total. Por isso é que não é possível que nós tenhamos essa experiência direta. Nós precisamos de estágios para conseguir. A alegria de servir o Criador é o que nos diferencia nessa estrada de conhecimento, nessa estrada de sabedoria. Preste um bom serviço a Deus e a sua recompensa será a consciência da vida eterna. Não será a vida eterna, porque a vida eterna você já tem, mas a consciência da vida eterna. E nesta jornada, neste caminho de conexão com o seu interior, se reformula internamente, revê todas as suas crenças, os seus dogmas internos, a forma que você teve de criação, vai se reconectando através dos centros energéticos, subindo os seus estágios de conexão com o plano maior, purificando a sua forma de alimentação. Não estou dizendo para você virar vegano, nem vegetariano, nem absolutamente nada disso. Imagino que tenha ficado claro. Mas você vai administrando a sua forma de alimentação e não passa a viver em função do alimento. Porque tem que comer isso, Não, irmão.
O alimento será um complemento de toda a sua estrutura de consciência. Nesta toada, neste caminho, neste segmento, você vai fazer a meditação agora. Se entregue. Se entregue a essa consciência do arcanjo Uriel, do anjo Uriel. Se for melhor para você, não faça logo na sequência, porque o mental ainda está muito acelerado. Demore uns 15 minutos, vá tomar uma água, lavar o rosto. Mas ouça a inspiração de Uriel na meditação. Ela é toda conduzida, você já sabe disso. Sinta a vibração chegando em você. Permita que a estrela do Criador, como uma centelha maior, possa habitar de fato e presencialmente a sua vida, com consciência. Eu sempre tenho sido eu sou. Eu sempre tenho sido um com Deus. Eu sempre tenho sido a presença de Deus em mim. Eu sempre tenho sido o amor de Deus agindo em mim. Percebe que é um pouco mais do que o eu sou tradicional? Das 301 repetições do eu sou. Eu falo isso porque eu gravei isso no meu canal no YouTube. Com a inspiração correta, buscando trazer uma certificação de que aquilo vai ajudar as pessoas. Mas é um estágio, neste momento, diferenciado. Este trabalho de Quetzalcoatl está me permitindo enxergar um pouco além. Não sei quanto ainda. Não consegui mensurar isso. Porque as inspirações não pararam, já tem outro material sendo construído já. Mas, com a intuição de Hanta, no meio do trabalho do Quetzalcoatl, eu sempre tenho sido o eu sou. Eu sempre tenho sido a presença de Deus em ação na minha vida. Eu sempre tenho sido milionário. Eu sempre tenho sido saudável. Eu sempre tenho sido o amor de Deus em ação na minha vida. Eu sempre tenho sido a sua vida em minha vida. Eu sempre tenho sido um com o Criador. Quando você direciona o teu olhar esquerdo para o alto e repete, mas sentindo os motivos da nossa criação, qual é mesmo o motivo da nossa criação? O amor. O que nós precisamos sentir por este amor emanado do Criador? Gratidão. Quando eu sinto o amor que Ele me trouxe, quando eu sinto a gratidão pelo amor que Ele me trouxe, eu consigo repetir: eu sempre tenho sido o amor de Deus em minha vida. Eu sempre tenho sido o eu sou. Eu sempre tenho sido um com o Criador. E estou aqui conectado com o plano maior porque, neurologicamente, eu levanto o meu esquerdo e exercito a criação. Muito bem. Eu agradeço a sua perseverança, a sua disciplina, o seu foco. Eu sei que tem sido intenso essa jornada, intensa, né? Essa jornada tem sido intensa. No chakra 9, ou no centro energético 9,
nós vamos para a estrela terrestre. Curiosamente, você vai perceber. A estrela terrestre é embaixo do nosso pé. Nós ativamos acima da nossa coroa e agora nós vamos ativar a ponta do Merkabah, a ponta baixa, do vértice baixo da pirâmide, abaixo do nosso pé. Vai ser lindo. Feche seus olhos. Cristo Jesus, amado Jesus, agradecemos a oportunidade destas conexões, destes aprendizados. Arcanjo Uriel, pedimos a vós que continuais a emanar todas as potências de luz, atendendo aos anseios de nossa alma, que a prosperidade financeira, que a prosperidade física, que a prosperidade de saúde, enfim, que a prosperidade plena seja comum em nossos dias. Saia do âmbito da sobrenaturalidade e passe a ser um agente natural. Nós agradecemos com o coração aberto e suplicamos o acompanhamento até que façamos a próxima aula do chakra terrestre. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeço aos meus mentores pessoais, ao Pai Malaquias, aos anjos, ao meu Pai Arapiaga. Agradeço aos mentores que estiveram conectados, a todos os alunos que estão assistindo essa aula nesse momento. Gratidão profunda e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Encontro vocês em breve.